Oi gente, tudo bem? Bora aí pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu já tô aqui com o olho pronto, porque senão vai acontecer igual aconteceu no último, né, que ficou sem introdução. Mas eu vou trazer pra vocês, nesse mês de abril, gente, várias maquiagens pra festa, pra casamento, pra madrinha, opções fáceis de você reproduzir aí em casa com poucos produtos. E maquiagens para quem não tem muita prática mesmo, tá? Para todo mundo conseguir fazer. Hoje nós vamos fazer aqui esse olho bem simplesinho, rosinha, com glitter. A maquiagem com glitter mais fácil que você vai ver nesse YouTube. E colei um cílio aqui bem pequenininho, discreto, caso você não queira usar cílios, só passar bastante máscara que você vai conseguir o mesmo efeito. Vou começar aqui com o meu corretivo da Amore Makeup. Eu vou passar ele aqui por toda a pálpebra, isso além de ajudar na fixação e na potencialização da sombra, né, pra ela pigmentar bem mais. Isso faz a sombra também ficar na cor real dela, da paleta, gente, porque isso aqui neutraliza o tom da pálpebra. Eu mesmo tenho muita olheira superior e isso vai neutralizar o tom da minha pálpebra, tá vendo? E vai potencializar a sombra, fazer a sombra durar muito mais, porque ela vai grudar aqui e vai deixar a sombra também na cor real dela. É que nem batom. Quando a gente passa base na boca, anula o tom do lábio, o batom fica na cor real dele no vidro ou na bala, né? E aqui a sombra a mesma coisa. Vou esfumar aqui com uma esponjinha pra tirar o excesso do corretivo. Não pode deixar aqui com o corretivo acumulado, porque senão na hora que você colocar a sombra, ela vai manchar, ela vai grudar aonde tem excesso de corretivo e não vai esfumar, vai te dar trabalho, tá? Então tira bem o excesso, deixa de um jeito que você pisca e o corretivo não acumula aqui, ó. E aí com a pálpebra molhadinha assim mesmo, sem selar com pó, eu não gosto. Eu vou começar com a primeira sombra, eu vou usar essa sombra aqui MA07 da Vult. É um marrom meio rosadinho. É uma corzinha de transição muito bonita. Eu amo essa sombra. Pincel da Esfumato número S14. E eu vou começar com essa sombra aqui, ó. Vou passar ela no côncavo, vou marcar ela aqui no côncavo. Mas eu não quero que essa sombra fique muito escura, ela vai ser só um fundinho mesmo. E eu já vou dar uma puxadinha aqui pra fora, ó. Eu não vou fazer esse esfumado mais arredondado, eu vou dar uma puxadinha nele. Hoje não tem delineado, não tem nada difícil, mas eu acho muito bonito esse efeito que fica aqui um pouquinho pra fora. E como eu já passei corretivo aqui por toda a pálpebra, eu não vou ter problema depois com a base aqui. E aí, ó, eu vou esfumando essa sombra assim, dando uma puxadinha de leve nela. Vou pegar um pincel menor, esse é o 132 da Dai Makeup e a paleta Sweet Eyes da Ruby Rose. E eu vou vir nesse tomzinho aqui de rosa, ó. É um marrom meio rosado ou um rosinha com fundo marrom. Acho essa cor muito bonita e ela vai combinar com o glitter que eu escolhi. Então eu vou dar mais uma escurecidinha aqui, ó, do côncavo pra baixo, não vou subir muito com essa sombra. Eu aconselho a pegar um pincel menor exatamente pra isso, pra você não subir muito com a sombra, deixar ela aqui até o côncavo mesmo. E vou voltar no primeiro pincel que eu usei, que é o S14 da Esfumato, e vou dar aqui, ó, mais uma esfumada, sem pegar mais sombra. Só com o que já tava no pincel mesmo. Se você achar que não tá esfumando, você volta na primeira corzinha que você usou, tá? É sempre bom esfumar uma sombra com a sombra anterior, com a sombra de transição, a sombra mais clarinha. Agora, pra dar um fundinho aqui pro meu glitter, eu vou pegar esse pigmento da Miss Larry, essa é a cor 14. E apesar de pigmento não precisar de potencializador, eu gosto de molhar o pincel. Então, joguei uma bruminha aqui no pincel de aplicar. Esse é o E32 da Ruby Rose. Vou pegar o pigmento aqui e ele é um rosinha, gente, lindo. Olha essa cor. Só mesmo pra dar um fundinho pro glitter.
e eu vou puxar ele mais ou menos até o meinho do olho. Eu vou voltar no pincel menor, que é o 132, da Dai Makeup, vou só dar uma esfumadinha aqui, ó. E aqui no finalzinho do olho, eu vou voltar na paleta Sweet Love e eu vou pegar esse tom aqui, ó. Ele é um pouquinho mais escuro e ele também tem esse fundinho rosado. Só pra dar uma escurecidinha aqui. Não precisa ser muito. E já dá uma esfumadinha aqui, ó, entre o pigmento e o final do olho. Volto de novo no primeiro pincel, sem pegar mais sombra, e vou dar mais uma esfumada aqui, ó. Pra iluminar abaixo da sobrancelha, eu vou usar o pigmento de sempre, 107, Dourada Pérola, da Mais Vaidosa, com um pincelzinho de precisão, que eu vou aplicar aqui, ó. E esse pigmento é lindo. Só pra terminar de selar o corretivo também. E dá aquela iluminada aqui no ponto alto. Esse pigmento ele é maravilhoso. Ele tem um fundo dourado. Quanto mais você passa o pincel, mais ele brilha. Vou voltar novamente no pincel S14 e na primeira sombra que eu usei, mas é só um pouquinho. E vou esfumar aqui, ó. E sempre tem que voltar com o pincel e a primeira sombra quando passa uma sombra iluminadora aqui, tá? Ou até mesmo uma sombra opaca, pra unir a sombra que você passou no alto com o resto do esfumado, pra não ficar uma divisão aqui. Se você não quiser colocar o brilho, não precisa. Já poderia só passar bastante máscara aqui, e se quiser fazer um delineadinho esfumado ou um delineado gatinho mesmo, mas eu vou usar essa sombra aqui da Tango, essa é a cor 12. E olha que sombra linda. E é bem pouquinho, gente. Não tem muito mistério na hora de aplicar essa sombra. Você pode aplicar direto com o dedo. Se for um glitter mesmo, você pode só passar uma colinha e vir com o dedo e aplicar. Voltei com o pincel menor e dei uma esfumadinha aqui nas bordas. Essa sombra, ela não tem muito fundo. Então, se eu quisesse que ela ficasse mais intensa, eu esperaria secar e passaria um pouco mais. Mas, para não ficar marcado, para não ser difícil de esfumar, eu gostei de passar bem pouquinho assim mesmo. Vou colar um cílio desse bem fininho, ó. Tá vendo? Mas se você não quiser usar cílios postiço, não precisa. Passa bastante máscara. Faz só um delineado bem rentezinho assim, ó, a raiz dos cílios, que dá volume no seu cílio mesmo, também fica lindo, bastante máscara e tá ótimo. Se você tem dificuldade também em colar cílios postiço, tem um destaque salvo lá no meu Instagram, onde que eu mostro qual jeito que eu acho mais fácil de colar. Vou voltar na paletinha Sweet Eyes da Ruby Rose e eu vou vir somente nesse último tom que a gente usou aqui no finalzinho do olho, que é esse tomzinho de marrom aqui mais escuro, e vou esfumar aqui, ó. Lembrando sempre de encontrar o esfumado embaixo aqui, ó, com o esfumado superior. Esse pincel de precisão é o B907 da Macrylan. E uma dica pra quem, quando esfuma aqui, acha que a sombra tá marcada ou fica marcado mesmo, né? Vocês podem pegar um pincel de esfumar bem pequenininho assim, ó. Esse aqui é o MV05 da Mais Vaidosa. Passa ele no pó compacto ou no pó solto, né? Passa no pozinho que você usou aqui, ó. E faz assim, ó, na bordinha da sombra, que sempre dá uma arrumadinha no esfumado. Pro olho não ficar pesado, hoje eu não vou passar lápis preto. Eu vou vir só com a máscara de cílios da Ruby Rose. E vou caprichar aqui também nos cílios inferiores. Só pra colocar mais um brilhinho nessa maquiagem, eu vou vir com a sombra iluminadora. E vou passar ela aqui, ó, no cantinho. Mas é bem pouquinha mesmo, só pra ser mais um brilhinho. E de batom eu vou usar esse aqui da Mais Vaidosa, a cor 08. É um nude lindo. E tô pronta, gente. Foi assim que a maquiagem ficou. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é o jeito mais fácil que tem de usar glitter, gente. Mesmo que não seja uma sombra líquida assim, ó. Porque essa aqui é puro glitter, ela nem tem muito fundo. Mas se você não tem a sombra assim, vai aplicando o glitter com o dedo mesmo, passa uma colinha e aplica assim desse jeito meio solto assim na pálpebra, sabe? O glitter não fica marcado,
É um olho muito fácil de fazer, fica lindo pra qualquer festa. Esse mês de abril eu vou aproveitar pra usar todos os glitters que eu tenho parados aqui, que eu não uso durante o ano. Espero que vocês gostem. Comenta aqui pra mim o que achou da maquiagem, se achou fácil. Se reproduzir, me manda uma fotinha lá no Instagram. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.